Querido irmão, querida irmã, que bom que você está aqui. Antes de fechar os olhos hoje, peço que respire fundo. Talvez o seu dia tenha sido marcado por preocupações com seus filhos ou netos. Talvez você sinta um peso no peito, achando que deveria ter feito mais, ou se sente culpado por não conseguir orar de joelhos por causa das dores no corpo. Fique tranquilo. Deus está aqui, ao lado da sua cama, e Ele ouve o sussurro do seu coração, mesmo que você esteja deitado. Ele ama o seu descanso. Muitas vezes, nós, pais, vivemos sob uma ilusão, a de que nossos filhos são nossa propriedade. Pensamos que se não os segurarmos com força, eles se perderão. Mas o pastor Kim Ji-sok nos lembra de uma verdade libertadora. Nossos filhos vieram através de nós, mas eles não pertencem a nós. Eles pertencem ao grande Espírito, ao nosso Deus Criador. Imagine isso agora. Imagine que você está entregando as mãos de seus filhos nas mãos de Jesus. Eles são um papel em branco que Deus enviou ao mundo, e cada um já traz consigo um esboço, um desenho único feito pelo próprio Criador. Nosso papel não é desenhar a vida deles por cima do que Deus já traçou. Nosso papel é ser como um jardineiro que rega a planta, mas não pode forçá-la a crescer. Se você se sente angustiado porque seu filho não seguiu o caminho que você planejou, ou porque ele ainda não encontrou a fé, ouça isto. O amor de Deus por ele é ainda maior do que o seu. Ele tem o seu próprio tempo de crescimento. Como o ditado coreano Bal Myeojang nos ensina, se tentarmos puxar a planta para que ela cresça mais rápido, acabaremos arrancando suas raízes. Tenha paciência. Deus está trabalhando no silêncio. Hoje, você pode soltar as rédeas. Você pode dizer: Senhor, eu fiz o que pude como pai e como mãe. O restante está em tuas mãos. Essa entrega não é desistência, é o maior ato de fé que um pai pode ter. Durma com a certeza de que Deus não dorme. Ele continua cuidando da sua casa enquanto você descansa sob a sua proteção. À medida que o silêncio da noite aumenta, é comum que a nossa ansiedade também cresça. Começamos a pensar nos erros que cometemos, nas palavras duras que dissemos, ou nos momentos em que nossa ansiedade transbordou sobre nossos filhos. O pastor Kim Eun-do fala sobre algo muito profundo. Muitas vezes nós, pais cristãos, nos tornamos promotores ou juízes de nossos filhos, quando deveríamos ser seus advogados. Sabe aquele olhar de cobrança? Aquela vontade de dizer: por que você não estuda? Ou por que você não vai à igreja? Tudo isso nasce de um medo oculto em nós, o medo de que eles falhem. Mas Jesus nos olha com misericórdia, e é esse olhar que devemos oferecer aos nossos filhos. Se você está preocupado porque seu filho falhou em um exame, ou porque ele está desempregado, ou porque a vida dele parece estar parada, lembre-se, a vida não termina em um tropeço. A ansiedade é como um laser que queima a autoestima dos nossos filhos. Quando olhamos para eles apenas com medo e preocupação, eles se sentem sufocados. Mas quando escolhemos a linguagem da confiança, criamos um espaço para o milagre. Jesus deu aos seus discípulos a liberdade de errar, e ele mesmo esperou pelo retorno do filho pródigo sem forçar a porta. O pai do filho pródigo deu ao filho a liberdade de se perder, para que ele pudesse ter a alegria de se encontrar. Se você sente que sua relação com seus filhos está tensa, comece pedindo perdão a Deus por sua ansiedade, e no coração, peça perdão ao seu filho. Às vezes, o melhor que podemos fazer é oferecer um prato de frutas, um sorriso gentil e dizer: eu sei que está difícil para você agora, mas eu acredito em você. Isso é refletir o amor de Cristo.
Deus é o Deus das segundas chances, e Ele está dando a você e à sua família uma nova oportunidade a cada manhã. Descanse agora, pois o Senhor é o advogado da sua família. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem e o seu problema não seja com seus filhos, mas com a memória dos seus próprios pais. Talvez você tenha crescido em um lar onde não houve paz, onde a violência ou a rigidez roubaram o seu sentimento de lar. O pastor nos ensina que um lar deve ser o lugar onde podemos baixar a guarda. Quando isso é tirado de nós, sentimos que perdemos a nossa terra natal, a nossa segurança no mundo. Se você carrega essas cicatrizes, saiba que Jesus compreende a sua dor. Ele também foi rejeitado por muitos, mas ele nos chama para a coragem de ser. O que isso significa? Significa que, embora o passado não possa ser mudado, o futuro está aberto. Você não precisa ser prisioneiro da história da sua família. Através de Cristo, você é uma nova criatura. Você pode quebrar o ciclo de dor e ser aquele que semeia bênção para as próximas gerações. Alguns de nós sentem culpa por não estarem perto dos pais ou por terem relacionamentos difíceis. Ouça com atenção. Se um relacionamento é tóxico e causa destruição, às vezes o afastamento criativo é uma forma de preservar a paz. Honrar pai e mãe não significa aceitar a destruição, mas reconhecer que a vida veio através deles e, a partir daí, seguir o caminho que Deus traçou para você, com dignidade. Deus diz a você hoje: eu sou o seu verdadeiro lar. Em mim, você encontra o descanso que nunca teve. Não importa quão fragmentada seja a sua história familiar, o amor de Deus é a cola que une os pedaços. Ele está restaurando a sua identidade. Você é filho amado, filha preciosa. Sinta o abraço de Deus agora. Ele está cobrindo as suas feridas com um bálsamo de paz. Deixe que o sono venha como um presente de cura para a sua alma. Estamos chegando ao fim deste momento de reflexão. O quarto está escuro, mas a luz de Deus brilha em seu espírito. Você pode estar pensando: mas e se meu filho nunca voltar? E se as coisas não melhorarem? A fé não é ter certeza de que tudo sairá como queremos, mas ter certeza de que, não importa o que aconteça, Deus estará lá. O pastor Kim En-undo contou como seu pai, um homem rígido, disse apenas uma frase antes de ele ir para o exército: "Você vai se sair bem." Essa única frase de confiança foi o que o sustentou nos momentos mais difíceis. Pais e avós, suas palavras têm poder de vida ou morte. Em vez de orar com desespero, comece a orar com gratidão. Agradeça por cada pequena virtude que você vê em seus filhos. Agradeça porque eles têm saúde ou porque eles têm um coração bondoso, mesmo que ainda não conheçam a Deus plenamente. Lembre-se da história de Samuel e Eli. Eli falhou com seus filhos, mas Deus levantou Samuel. Deus tem planos que vão além da nossa capacidade de compreensão. Ele usa até nossas falhas para tecer uma tapeçaria de graça. Por isso, não se torture mais. A graça de Deus é suficiente para suprir as suas lacunas como pai ou mãe. Agora, feche os olhos. Sinta a presença de Jesus ao pé da sua cama. Ele está dizendo: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Entregue cada nome, cada preocupação, cada lágrima. Imagine Jesus colocando a mão sobre a sua cabeça e sobre a cabeça de cada um de seus familiares. Que o amor incondicional do Pai envolva a sua casa como um manto protetor. Amanhã é um novo dia, cheio da misericórdia do Senhor. Durma em paz,
pois você é profundamente amado. Amém. Querido irmão, querida irmã, que bom que você está aqui. Antes de fechar os olhos hoje, peço que respire fundo. Talvez o seu dia tenha sido marcado por preocupações com seus filhos ou netos. Talvez você sinta um peso no peito, achando que deveria ter feito mais, ou se sente culpado por não conseguir orar de joelhos por causa das dores no corpo. Fique tranquilo. Deus está aqui, ao lado da sua cama, e Ele ouve o sussurro do seu coração, mesmo que você esteja deitado. Ele ama o seu descanso. Muitas vezes, nós, pais, vivemos sob uma ilusão, a de que nossos filhos são nossa propriedade. Pensamos que se não os segurarmos com força, eles se perderão. Mas o pastor Kim Ji-sok nos lembra de uma verdade libertadora. Nossos filhos vieram através de nós, mas eles não pertencem a nós. Eles pertencem ao grande Espírito, ao nosso Deus Criador. Imagine isso agora. Imagine que você está entregando as mãos de seus filhos nas mãos de Jesus. Eles são um papel em branco que Deus enviou ao mundo, e cada um já traz consigo um esboço, um desenho único feito pelo próprio Criador. Nosso papel não é desenhar a vida deles por cima do que Deus já traçou. Nosso papel é ser como um jardineiro que rega a planta, mas não pode forçá-la a crescer. Se você se sente angustiado porque seu filho não seguiu o caminho que você planejou, ou porque ele ainda não encontrou a fé, ouça isto. O amor de Deus por ele é ainda maior do que o seu. Ele tem o seu próprio tempo de crescimento. Como o ditado coreano Bal Myeojang nos ensina, se tentarmos puxar a planta para que ela cresça mais rápido, acabaremos arrancando suas raízes. Tenha paciência. Deus está trabalhando no silêncio. Hoje, você pode soltar as rédeas. Você pode dizer: Senhor, eu fiz o que pude como pai e como mãe. O restante está em tuas mãos. Essa entrega não é desistência. É o maior ato de fé que um pai pode ter. Durma com a certeza de que Deus não dorme. Ele continua cuidando da sua casa enquanto você descansa sob a sua proteção. À medida que o silêncio da noite aumenta, é comum que a nossa ansiedade também cresça. Começamos a pensar nos erros que cometemos, nas palavras duras que dissemos, ou nos momentos em que nossa ansiedade transbordou sobre nossos filhos. O pastor Kim Eun-do fala sobre algo muito profundo. Muitas vezes nós, pais cristãos, nos tornamos promotores ou juízes de nossos filhos, quando deveríamos ser seus advogados. Sabe aquele olhar de cobrança? Aquela vontade de dizer: por que você não estuda? Ou por que você não vai à igreja? Tudo isso nasce de um medo oculto em nós, o medo de que eles falhem. Mas Jesus nos olha com misericórdia, e é esse olhar que devemos oferecer aos nossos filhos. Se você está preocupado porque seu filho falhou em um exame, ou porque ele está desempregado, ou porque a vida dele parece estar parada, lembre-se, a vida não termina em um tropeço. A ansiedade é como um laser que queima a autoestima dos nossos filhos. Quando olhamos para eles apenas com medo e preocupação, eles se sentem sufocados. Mas quando escolhemos a linguagem da confiança, criamos um espaço para o milagre. Jesus deu aos seus discípulos a liberdade de errar, e ele mesmo esperou pelo retorno do filho pródigo sem forçar a porta. O pai do filho pródigo deu ao filho a liberdade de se perder, para que ele pudesse ter a alegria de se encontrar. Se você sente que sua relação com seus filhos está tensa, comece pedindo perdão a Deus por sua ansiedade, e no coração, peça perdão ao seu filho. Às vezes, o melhor que podemos fazer é oferecer um prato de frutas, um sorriso gentil e dizer: eu sei que está difícil para você agora, mas eu acredito em você.
Isso é refletir o amor de Cristo. Deus é o Deus das segundas chances, e Ele está dando a você e à sua família uma nova oportunidade a cada manhã. Descanse agora, pois o Senhor é o advogado da sua família. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem e o seu problema não seja com seus filhos, mas com a memória dos seus próprios pais. Talvez você tenha crescido em um lar onde não houve paz, onde a violência ou a rigidez roubaram o seu sentimento de lar. O pastor nos ensina que um lar deve ser o lugar onde podemos baixar a guarda. Quando isso é tirado de nós, sentimos que perdemos a nossa terra natal, a nossa segurança no mundo. Se você carrega essas cicatrizes, saiba que Jesus compreende a sua dor. Ele também foi rejeitado por muitos, mas Ele nos chama para a coragem de ser. O que isso significa? Significa que, embora o passado não possa ser mudado, o futuro está aberto. Você não precisa ser prisioneiro da história da sua família. Através de Cristo, você é uma nova criatura. Você pode quebrar o ciclo de dor e ser aquele que semeia bênção para as próximas gerações. Alguns de nós sentem culpa por não estarem perto dos pais ou por terem relacionamentos difíceis. Ouça com atenção. Se um relacionamento é tóxico e causa destruição, às vezes o afastamento criativo é uma forma de preservar a paz. Honrar pai e mãe não significa aceitar a destruição, mas reconhecer que a vida veio através deles e, a partir daí, seguir o caminho que Deus traçou para você, com dignidade. Deus diz a você hoje: eu sou o seu verdadeiro lar. Em mim, você encontra o descanso que nunca teve. Não importa quão fragmentada seja a sua história familiar, o amor de Deus é a cola que une os pedaços. Ele está restaurando a sua identidade. Você é filho amado, filha preciosa. Sinta o abraço de Deus agora. Ele está cobrindo as suas feridas com um bálsamo de paz. Deixe que o sono venha como um presente de cura para a sua alma. Estamos chegando ao fim deste momento de reflexão. O quarto está escuro, mas a luz de Deus brilha em seu espírito. Você pode estar pensando: mas e se meu filho nunca voltar? E se as coisas não melhorarem? A fé não é ter certeza de que tudo sairá como queremos, mas ter certeza de que, não importa o que aconteça, Deus estará lá. O pastor Kim En-undo contou como seu pai, um homem rígido, disse apenas uma frase antes de ele ir para o exército: "Você vai se sair bem." Essa única frase de confiança foi o que o sustentou nos momentos mais difíceis. Pais e avós, suas palavras têm poder de vida ou morte. Em vez de orar com desespero, comece a orar com gratidão. Agradeça por cada pequena virtude que você vê em seus filhos. Agradeça porque eles têm saúde ou porque eles têm um coração bondoso, mesmo que ainda não conheçam a Deus plenamente. Lembre-se da história de Samuel e Eli. Eli falhou com seus filhos, mas Deus levantou Samuel. Deus tem planos que vão além da nossa capacidade de compreensão. Ele usa até nossas falhas para tecer uma tapeçaria de graça. Por isso, não se torture mais. A graça de Deus é suficiente para suprir as suas lacunas como pai ou mãe. Agora, feche os olhos. Sinta a presença de Jesus ao pé da sua cama. Ele está dizendo: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Entregue cada nome, cada preocupação, cada lágrima. Imagine Jesus colocando a mão sobre a sua cabeça e sobre a cabeça de cada um de seus familiares. Que o amor incondicional do Pai envolva a sua casa como um manto protetor. Amanhã é um novo dia, cheio da misericórdia do Senhor.
durma em paz, pois você é profundamente amado. Amém. Querido irmão, querida irmã, que bom que você está aqui. Antes de fechar os olhos hoje, peço que respire fundo. Talvez o seu dia tenha sido marcado por preocupações com seus filhos ou netos. Talvez você sinta um peso no peito, achando que deveria ter feito mais, ou se sente culpado por não conseguir orar de joelhos por causa das dores no corpo. Fique tranquilo. Deus está aqui, ao lado da sua cama, e Ele ouve o sussurro do seu coração, mesmo que você esteja deitado. Ele ama o seu descanso. Muitas vezes, nós, pais, vivemos sob uma ilusão, a de que nossos filhos são nossa propriedade. Pensamos que se não os segurarmos com força, eles se perderão. Mas o pastor Kim Ji-sok nos lembra de uma verdade libertadora. Nossos filhos vieram através de nós, mas eles não pertencem a nós. Eles pertencem ao grande Espírito, ao nosso Deus Criador. Imagine isso agora. Imagine que você está entregando as mãos de seus filhos nas mãos de Jesus. Eles são um papel em branco que Deus enviou ao mundo, e cada um já traz consigo um esboço, um desenho único feito pelo próprio Criador. Nosso papel não é desenhar a vida deles por cima do que Deus já traçou. Nosso papel é ser como um jardineiro que rega a planta, mas não pode forçá-la a crescer. Se você se sente angustiado porque seu filho não seguiu o caminho que você planejou, ou porque ele ainda não encontrou a fé, ouça isto. O amor de Deus por ele é ainda maior do que o seu. Ele tem o seu próprio tempo de crescimento. Como o ditado coreano Bal Myeojang nos ensina, se tentarmos puxar a planta para que ela cresça mais rápido, acabaremos arrancando suas raízes. Tenha paciência. Deus está trabalhando no silêncio. Hoje, você pode soltar as rédeas. Você pode dizer: Senhor, eu fiz o que pude como pai e como mãe. O restante está em tuas mãos. Essa entrega não é desistência, é o maior ato de fé que um pai pode ter. Durma com a certeza de que Deus não dorme. Ele continua cuidando da sua casa enquanto você descansa sob a sua proteção. À medida que o silêncio da noite aumenta, é comum que a nossa ansiedade também cresça. Começamos a pensar nos erros que cometemos, nas palavras duras que dissemos, ou nos momentos em que nossa ansiedade transbordou sobre nossos filhos. O pastor Kim Eun-do fala sobre algo muito profundo. Muitas vezes, nós, pais cristãos, nos tornamos promotores ou juízes de nossos filhos, quando deveríamos ser seus advogados. Sabe aquele olhar de cobrança? Aquela vontade de dizer, por que você não estuda? Ou por que você não vai à igreja? Tudo isso nasce de um medo oculto em nós, o medo de que eles falhem. Mas Jesus nos olha com misericórdia, e é esse olhar que devemos oferecer aos nossos filhos. Se você está preocupado porque seu filho falhou em um exame, ou porque ele está desempregado, ou porque a vida dele parece estar parada, lembre-se, a vida não termina em um tropeço. A ansiedade é como um laser que queima a autoestima dos nossos filhos. Quando olhamos para eles apenas com medo e preocupação, eles se sentem sufocados. Mas quando escolhemos a linguagem da confiança, criamos um espaço para o milagre. Jesus deu aos seus discípulos a liberdade de errar, e ele mesmo esperou pelo retorno do filho pródigo sem forçar a porta. O pai do filho pródigo deu ao filho a liberdade de se perder, para que ele pudesse ter a alegria de se encontrar. Se você sente que sua relação com seus filhos está tensa, comece pedindo perdão a Deus por sua ansiedade, e no coração, peça perdão ao seu filho. Às vezes, o melhor que podemos fazer é oferecer um prato de frutas, um sorriso gentil e dizer: eu sei que está difícil para você agora,
mas eu acredito em você. Isso é refletir o amor de Cristo. Deus é o Deus das segundas chances, e Ele está dando a você e a sua família uma nova oportunidade a cada manhã. Descanse agora, pois o Senhor é o advogado da sua família. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem e o seu problema não seja com seus filhos, mas com a memória dos seus próprios pais. Talvez você tenha crescido em um lar onde não houve paz, onde a violência ou a rigidez roubaram o seu sentimento de lar. O pastor nos ensina que um lar deve ser o lugar onde podemos baixar a guarda. Quando isso é tirado de nós, sentimos que perdemos a nossa terra natal, a nossa segurança no mundo. Se você carrega essas cicatrizes, saiba que Jesus compreende a sua dor. Ele também foi rejeitado por muitos, mas ele nos chama para a coragem de ser. O que isso significa? Significa que, embora o passado não possa ser mudado, o futuro está aberto. Você não precisa ser prisioneiro da história da sua família. Através de Cristo, você é uma nova criatura. Você pode quebrar o ciclo de dor e ser aquele que semeia a bênção para as próximas gerações. Alguns de nós sentem culpa por não estarem perto dos pais ou por terem relacionamentos difíceis. Ouça com atenção. Se um relacionamento é tóxico e causa destruição, às vezes o afastamento criativo é uma forma de preservar a paz. Honrar pai e mãe não significa aceitar a destruição, mas reconhecer que a vida veio através deles e, a partir daí, seguir o caminho que Deus traçou para você, com dignidade. Deus diz a você hoje: eu sou o seu verdadeiro lar. Em mim, você encontra o descanso que nunca teve. Não importa quão fragmentada seja a sua história familiar, o amor de Deus é a cola que une os pedaços. Ele está restaurando a sua identidade. Você é filho amado, filha preciosa. Sinta o abraço de Deus agora. Ele está cobrindo as suas feridas com um bálsamo de paz. Deixe que o sono venha como um presente de cura para a sua alma. Estamos chegando ao fim deste momento de reflexão. O quarto está escuro, mas a luz de Deus brilha em seu espírito. Você pode estar pensando: mas e se meu filho nunca voltar? E se as coisas não melhorarem? A fé não é ter certeza de que tudo sairá como queremos, mas ter certeza de que, não importa o que aconteça, Deus estará lá. O pastor Kim En-undo contou como seu pai, um homem rígido, disse apenas uma frase antes de ele ir para o exército: "Você vai se sair bem." Essa única frase de confiança foi o que o sustentou nos momentos mais difíceis. Pais e avós, suas palavras têm poder de vida ou morte. Em vez de orar com desespero, comece a orar com gratidão. Agradeça por cada pequena virtude que você vê em seus filhos. Agradeça porque eles têm saúde ou porque eles têm um coração bondoso, mesmo que ainda não conheçam a Deus plenamente. Lembre-se da história de Samuel e Eli. Eli falhou com seus filhos, mas Deus levantou Samuel. Deus tem planos que vão além da nossa capacidade de compreensão. Ele usa até nossas falhas para tecer uma tapeçaria de graça. Por isso, não se torture mais. A graça de Deus é suficiente para suprir as suas lacunas como pai ou mãe. Agora, feche os olhos. Sinta a presença de Jesus ao pé da sua cama. Ele está dizendo: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Entregue cada nome, cada preocupação, cada lágrima. Imagine Jesus colocando a mão sobre a sua cabeça e sobre a cabeça de cada um de seus familiares. Que o amor incondicional do Pai envolva a sua casa como um manto protetor. Amanhã é um novo dia,
cheio da misericórdia do Senhor. Durma em paz, pois você é profundamente amado. Amém. Querido irmão, querida irmã, que bom que você está aqui. Antes de fechar os olhos hoje, peço que respire fundo. Talvez o seu dia tenha sido marcado por preocupações com seus filhos ou netos. Talvez você sinta um peso no peito, achando que deveria ter feito mais, ou se sente culpado por não conseguir orar de joelhos por causa das dores no corpo. Fique tranquilo. Deus está aqui, ao lado da sua cama, e Ele ouve o sussurro do seu coração, mesmo que você esteja deitado. Ele ama o seu descanso. Muitas vezes, nós, pais, vivemos sob uma ilusão, a de que nossos filhos são nossa propriedade. Pensamos que se não os segurarmos com força, eles se perderão. Mas o pastor Kim Ji-sok nos lembra de uma verdade libertadora. Nossos filhos vieram através de nós, mas eles não pertencem a nós. Eles pertencem ao grande Espírito, ao nosso Deus Criador. Imagine isso agora. Imagine que você está entregando as mãos de seus filhos nas mãos de Jesus. Eles são um papel em branco que Deus enviou ao mundo, e cada um já traz consigo um esboço, um desenho único feito pelo próprio Criador. Nosso papel não é desenhar a vida deles por cima do que Deus já traçou. Nosso papel é ser como um jardineiro que rega a planta, mas não pode forçá-la a crescer. Se você se sente angustiado porque seu filho não seguiu o caminho que você planejou, ou porque ele ainda não encontrou a fé, ouça isto. O amor de Deus por ele é ainda maior do que o seu. Ele tem o seu próprio tempo de crescimento. Como o ditado coreano Bal Myeojang nos ensina, se tentarmos puxar a planta para que ela cresça mais rápido, acabaremos arrancando suas raízes. Tenha paciência. Deus está trabalhando no silêncio. Hoje, você pode soltar as rédeas. Você pode dizer: Senhor, eu fiz o que pude como pai e como mãe. O restante está em tuas mãos. Essa entrega não é desistência, é o maior ato de fé que um pai pode ter. Durma com a certeza de que Deus não dorme. Ele continua cuidando da sua casa enquanto você descansa sob a sua proteção. À medida que o silêncio da noite aumenta, é comum que a nossa ansiedade também cresça. Começamos a pensar nos erros que cometemos, nas palavras duras que dissemos, ou nos momentos em que nossa ansiedade transbordou sobre nossos filhos. O pastor Kim Eun-do fala sobre algo muito profundo. Muitas vezes nós, pais cristãos, nos tornamos promotores ou juízes de nossos filhos, quando deveríamos ser seus advogados. Sabe aquele olhar de cobrança? Aquela vontade de dizer: por que você não estuda? Ou por que você não vai à igreja? Tudo isso nasce de um medo oculto em nós, o medo de que eles falhem. Mas Jesus nos olha com misericórdia, e é esse olhar que devemos oferecer aos nossos filhos. Se você está preocupado porque seu filho falhou em um exame, ou porque ele está desempregado, ou porque a vida dele parece estar parada, lembre-se, a vida não termina em um tropeço. A ansiedade é como um laser que queima a autoestima dos nossos filhos. Quando olhamos para eles apenas com medo e preocupação, eles se sentem sufocados. Mas quando escolhemos a linguagem da confiança, criamos um espaço para o milagre. Jesus deu aos seus discípulos a liberdade de errar, e ele mesmo esperou pelo retorno do filho pródigo sem forçar a porta. O pai do filho pródigo deu ao filho a liberdade de se perder, para que ele pudesse ter a alegria de se encontrar. Se você sente que sua relação com seus filhos está tensa, comece pedindo perdão a Deus por sua ansiedade, e no coração, peça perdão ao seu filho. Às vezes, o melhor que podemos fazer é oferecer um prato de frutas, um sorriso gentil e dizer:
Eu sei que está difícil para você agora, mas eu acredito em você. Isso é refletir o amor de Cristo. Deus é o Deus das segundas chances, e Ele está dando a você e a sua família uma nova oportunidade a cada manhã. Descanse agora, pois o Senhor é o advogado da sua família. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem e o seu problema não seja com seus filhos, mas com a memória dos seus próprios pais. Talvez você tenha crescido em um lar onde não houve paz, onde a violência ou a rigidez roubaram o seu sentimento de lar. O pastor nos ensina que um lar deve ser o lugar onde podemos baixar a guarda. Quando isso é tirado de nós, sentimos que perdemos a nossa terra natal, a nossa segurança no mundo. Se você carrega essas cicatrizes, saiba que Jesus compreende a sua dor. Ele também foi rejeitado por muitos, mas ele nos chama para a coragem de ser. O que isso significa? Significa que, embora o passado não possa ser mudado, o futuro está aberto. Você não precisa ser prisioneiro da história da sua família. Através de Cristo, você é uma nova criatura. Você pode quebrar o ciclo de dor e ser aquele que semeia a bênção para as próximas gerações. Alguns de nós sentem culpa por não estarem perto dos pais ou por terem relacionamentos difíceis. Ouça com atenção. Se um relacionamento é tóxico e causa destruição, às vezes o afastamento criativo é uma forma de preservar a paz. Honrar pai e mãe não significa aceitar a destruição, mas reconhecer que a vida veio através deles e, a partir daí, seguir o caminho que Deus traçou para você, com dignidade. Deus diz a você hoje: eu sou o seu verdadeiro lar. Em mim, você encontra o descanso que nunca teve. Não importa quão fragmentada seja a sua história familiar, o amor de Deus é a cola que une os pedaços. Ele está restaurando a sua identidade. Você é filho amado, filha preciosa. Sinta o abraço de Deus agora. Ele está cobrindo as suas feridas com um bálsamo de paz. Deixe que o sono venha como um presente de cura para a sua alma. Estamos chegando ao fim deste momento de reflexão. O quarto está escuro, mas a luz de Deus brilha em seu espírito. Você pode estar pensando: mas e se meu filho nunca voltar? E se as coisas não melhorarem? A fé não é ter certeza de que tudo sairá como queremos, mas ter certeza de que, não importa o que aconteça, Deus estará lá. O pastor Kim En-undo contou como seu pai, um homem rígido, disse apenas uma frase antes de ele ir para o exército: "Você vai se sair bem." Essa única frase de confiança foi o que o sustentou nos momentos mais difíceis. Pais e avós, suas palavras têm poder de vida ou morte. Em vez de orar com desespero, comece a orar com gratidão. Agradeça por cada pequena virtude que você vê em seus filhos. Agradeça porque eles têm saúde ou porque eles têm um coração bondoso, mesmo que ainda não conheçam a Deus plenamente. Lembre-se da história de Samuel e Eli. Eli falhou com seus filhos, mas Deus levantou Samuel. Deus tem planos que vão além da nossa capacidade de compreensão. Ele usa até nossas falhas para tecer uma tapeçaria de graça. Por isso, não se torture mais. A graça de Deus é suficiente para suprir as suas lacunas como pai ou mãe. Agora, feche os olhos. Sinta a presença de Jesus ao pé da sua cama. Ele está dizendo: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Entregue cada nome, cada preocupação, cada lágrima. Imagine Jesus colocando a mão sobre a sua cabeça e sobre a cabeça de cada um de seus familiares. Que o amor incondicional do Pai envolva a sua casa como um manto protetor.
Amanhã é um novo dia, cheio da misericórdia do Senhor. Durma em paz, pois você é profundamente amado. Amém. Querido irmão, querida irmã, que bom que você está aqui. Antes de fechar os olhos hoje, peço que respire fundo. Talvez o seu dia tenha sido marcado por preocupações com seus filhos ou netos. Talvez você sinta um peso no peito, achando que deveria ter feito mais, ou se sente culpado por não conseguir orar de joelhos por causa das dores no corpo. Fique tranquilo. Deus está aqui, ao lado da sua cama, e Ele ouve o sussurro do seu coração, mesmo que você esteja deitado. Ele ama o seu descanso. Muitas vezes, nós, pais, vivemos sob uma ilusão, a de que nossos filhos são nossa propriedade. Pensamos que se não os segurarmos com força, eles se perderão. Mas o pastor Kim Ji-sok nos lembra de uma verdade libertadora. Nossos filhos vieram através de nós, mas eles não pertencem a nós. Eles pertencem ao grande Espírito, ao nosso Deus Criador. Imagine isso agora. Imagine que você está entregando as mãos de seus filhos nas mãos de Jesus. Eles são um papel em branco que Deus enviou ao mundo, e cada um já traz consigo um esboço, um desenho único feito pelo próprio Criador. Nosso papel não é desenhar a vida deles por cima do que Deus já traçou. Nosso papel é ser como um jardineiro que rega a planta, mas não pode forçá-la a crescer. Se você se sente angustiado porque seu filho não seguiu o caminho que você planejou, ou porque ele ainda não encontrou a fé, ouça isto. O amor de Deus por ele é ainda maior do que o seu. Ele tem o seu próprio tempo de crescimento. Como o ditado coreano Bal Myeojang nos ensina, se tentarmos puxar a planta para que ela cresça mais rápido, acabaremos arrancando suas raízes. Tenha paciência. Deus está trabalhando no silêncio. Hoje, você pode soltar as rédeas. Você pode dizer: Senhor, eu fiz o que pude como pai e como mãe. O restante está em tuas mãos. Essa entrega não é desistência, é o maior ato de fé que um pai pode ter. Durma com a certeza de que Deus não dorme. Ele continua cuidando da sua casa enquanto você descansa sob a sua proteção. À medida que o silêncio da noite aumenta, é comum que a nossa ansiedade também cresça. Começamos a pensar nos erros que cometemos, nas palavras duras que dissemos, ou nos momentos em que nossa ansiedade transbordou sobre nossos filhos. O pastor Kim Eun-do fala sobre algo muito profundo. Muitas vezes, nós, pais cristãos, nos tornamos promotores ou juízes de nossos filhos, quando deveríamos ser seus advogados. Sabe aquele olhar de cobrança? Aquela vontade de dizer, por que você não estuda? Ou por que você não vai à igreja? Tudo isso nasce de um medo oculto em nós, o medo de que eles falhem. Mas Jesus nos olha com misericórdia, e é esse olhar que devemos oferecer aos nossos filhos. Se você está preocupado porque seu filho falhou em um exame, ou porque ele está desempregado, ou porque a vida dele parece estar parada, lembre-se, a vida não termina em um tropeço. A ansiedade é como um laser que queima a autoestima dos nossos filhos. Quando olhamos para eles apenas com medo e preocupação, eles se sentem sufocados. Mas quando escolhemos a linguagem da confiança, criamos um espaço para o milagre. Jesus deu aos seus discípulos a liberdade de errar, e ele mesmo esperou pelo retorno do filho pródigo sem forçar a porta. O pai do filho pródigo deu ao filho a liberdade de se perder, para que ele pudesse ter a alegria de se encontrar. Se você sente que sua relação com seus filhos está tensa, comece pedindo perdão a Deus por sua ansiedade, e no coração, peça perdão ao seu filho. Às vezes, o melhor que podemos fazer é oferecer um prato de frutas,
um sorriso gentil e dizer: eu sei que está difícil para você agora, mas eu acredito em você. Isso é refletir o amor de Cristo. Deus é o Deus das segundas chances, e Ele está dando a você e a sua família uma nova oportunidade a cada manhã. Descanse agora, pois o Senhor é o advogado da sua família. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem e o seu problema não seja com seus filhos, mas com a memória dos seus próprios pais. Talvez você tenha crescido em um lar onde não houve paz, onde a violência ou a rigidez roubaram o seu sentimento de lar. O pastor nos ensina que um lar deve ser o lugar onde podemos baixar a guarda. Quando isso é tirado de nós, sentimos que perdemos a nossa terra natal, a nossa segurança no mundo. Se você carrega essas cicatrizes, saiba que Jesus compreende a sua dor. Ele também foi rejeitado por muitos, mas ele nos chama para a coragem de ser. O que isso significa? Significa que, embora o passado não possa ser mudado, o futuro está aberto. Você não precisa ser prisioneiro da história da sua família. Através de Cristo, você é uma nova criatura. Você pode quebrar o ciclo de dor e ser aquele que semeia a bênção para as próximas gerações. Alguns de nós sentem culpa por não estarem perto dos pais ou por terem relacionamentos difíceis. Ouça com atenção. Se um relacionamento é tóxico e causa destruição, às vezes o afastamento criativo é uma forma de preservar a paz. Honrar pai e mãe não significa aceitar a destruição, mas reconhecer que a vida veio através deles e, a partir daí, seguir o caminho que Deus traçou para você, com dignidade. Deus diz a você hoje: eu sou o seu verdadeiro lar. Em mim, você encontra o descanso que nunca teve. Não importa quão fragmentada seja a sua história familiar, o amor de Deus é a cola que une os pedaços. Ele está restaurando a sua identidade. Você é filho amado, filha preciosa. Sinta o abraço de Deus agora. Ele está cobrindo as suas feridas com um bálsamo de paz. Deixe que o sono venha como um presente de cura para a sua alma. Estamos chegando ao fim deste momento de reflexão. O quarto está escuro, mas a luz de Deus brilha em seu espírito. Você pode estar pensando: mas e se meu filho nunca voltar? E se as coisas não melhorarem? A fé não é ter certeza de que tudo sairá como queremos, mas ter certeza de que, não importa o que aconteça, Deus estará lá. O pastor Kim En-undo contou como seu pai, um homem rígido, disse apenas uma frase antes de ele ir para o exército: você vai se sair bem. Essa única frase de confiança foi o que o sustentou nos momentos mais difíceis. Pais e avós, suas palavras têm poder de vida ou morte. Em vez de orar com desespero, comece a orar com gratidão. Agradeça por cada pequena virtude que você vê em seus filhos. Agradeça porque eles têm saúde ou porque eles têm um coração bondoso, mesmo que ainda não conheçam a Deus plenamente. Lembre-se da história de Samuel e Eli. Eli falhou com seus filhos, mas Deus levantou Samuel. Deus tem planos que vão além da nossa capacidade de compreensão. Ele usa até nossas falhas para tecer uma tapeçaria de graça. Por isso, não se torture mais. A graça de Deus é suficiente para suprir as suas lacunas como pai ou mãe. Agora, feche os olhos. Sinta a presença de Jesus ao pé da sua cama. Ele está dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Entregue cada nome, cada preocupação, cada lágrima. Imagine Jesus colocando a mão sobre a sua cabeça e sobre a cabeça de cada um de seus familiares.
Que o amor incondicional do Pai envolva a sua casa como um manto protetor. Amanhã é um novo dia, cheio da misericórdia do Senhor. Durma em paz, pois você é profundamente amado. Amém.